boa noite. Meu nome é Fernando Oliveira, mas você já sabe que pode me chamar de Fefito, né? Nessas últimas semanas a gente tá junto, se conhecendo bem e vai se conhecer ainda melhor hoje. Porque, além de estar acompanhado por duas delícias, a gente tem um convidado especial que eu já vou contar. Eu tô aqui com Ellen Oléria, essa voz de veludo, essa mulher cheia de axé, que me deixa louco todo dia. Oi, gracinha. Você tá bem essa noite? Tô ótima. E você? Eu tô melhor ainda, vendo você coberta de ouro. Ah, é só pra combinar com o seu brilho. Ah, meu Deus do céu, ganhei meu dia. Também tô com o Mel, que é vocalista da banda War, vocês já sabem. Que dança, que quebra num palco, que é uma coisa de doer minha coluna só de pensar nisso. Rapaz, doer. E ó, a nossa convidada é Bárbara Gância, jornalista, vocês sabem que ela faz Saia Justa no GNT, mas tem longa carreira na Folha de São Paulo. Sou fã assumido, já fui tiete antes mesmo desse programa começar. E olha, bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Eu também requebro, igual ela. Ah, é? Nossa, quero muito até o final do programa, então. Bárbara Gância prometeu que vai rebolar pra gente. A gente vai rebolar o chão. Bárbara, você sabe que jornalista tem que falar sempre a verdade. A verdade Doa que deles, doer. né? É, a verdade deles. A verdade. Vai, dá aquela apurada na informação, dá aquela burilada pra tentar chegar ao que se acha que é verdade. Eu quero saber se você tá disposta a falar tudo que pensa hoje aqui. Eu não costumo falar o que eu penso, eu sou uma pessoa muito recatada. E eu geralmente guardo os meus pensamentos para mim, mas estou disposta, em nome de uma causa nobre, a falar hoje com vocês. Então a Mel tem uma causa bem nobre pra falar sobre Hoje a gente vai falar sobre felicidade e sobre o livro de um pesquisador britânico que encontrou a fórmula da felicidade. Vamos falar também sobre a morte dos nossos ídolos e sobre a sensação de receber uma notícia que nos faz sentir um pouco mais sozinhos no mundo. E vamos falar também sobre ser LGBT no momento em que parece ser pop ser LGBT, né? Tá na moda ser LGBT, gente? Mas, gente, você sofria bullying até outro dia, agora tá na moda? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos começar então com felicidade, gente? Vambora. Começar falando de sorriso, de alegria, de prazer, coisa boa. Eu gostei foi da história desse pesquisador britânico, Paul Dolan. Eu quero anotar essa fórmula. Atrevido, né? Gente, ele tem essa Todo fórmula? mundo tá procurando, mas ele achou a fórmula. O Paul Dolan, professor da London School of Economics, é fascinado pela felicidade como nós todas, como nós todos. E ele vive realizando pesquisas e experimentos para entender o comportamento humano. Ele chegou a essa fórmula mágica, né? Ele diz que as questões centrais na felicidade são duas visões aparentemente opostas de vida boa. De um lado, a gente tem o hedonismo, a busca pelo prazer, o contentamento e sentimentos positivos. Do outro, a gente tem o propósito, que é a procura por uma vida plena e cheia de sentido. Em resumo, para Paul Dolan, a felicidade seria a mistura do prazer e do propósito. Baseado em suas experiências e estudos, ele lançou o livro Felicidade Construída, Como Encontrar Prazer e Propósito no Dia a Dia. O filósofo Mário Sérgio Cortella falou sobre o assunto no livro Viver em Paz, para Morrer em Paz, Paixão, Sentido e Felicidade. Vamos ouvir o que o professor Cortella tem a dizer sobre o conceito de felicidade. Supor a felicidade como um lugar onde se chega e ali se fica é o maior erro que se pode ter sobre a ideia de felicidade. A felicidade não é um local que se chega e se estaciona. Felicidade é uma circunstância ocasional. Não vem em qualquer situação, mas quando vem, tem que ser capturada, fruída, aproveitada, degustada. Ela é um momento que pode vir à tona, que é uma vibração intensa da vida, é um momento em que se sente uma fertilidade e um gosto danado de estar vivo, mas não continua. Há pessoas que têm bloqueio em relação a essa fruição, porque ela imagina que aquela vibração intensa que sente em algumas circunstâncias, numa relação afetiva, num projeto que consegue resultado, no vislumbrar de uma obra, que isso seria só um pedacinho daquilo que ela vai atingir, e não é. É aquele momento que tem que ser fruído, porque se ela supuser que um dia chegará a um lugar que não existe, é como Dorothy atrás, né, daquilo que não está no mundo de Oz. A felicidade, ela pode ser um equívoco quando entendida como persistência, e ela não é. A felicidade, ela é um movimento como o do mar, que vem e volta em ondas, que é capaz de revigorar, de reinventar, mas se ele fosse contínuo, seria monotonia, não seria felicidade.
É isso aí. A felicidade é um conceito tão complexo que nessa vida de capitalismo selvagem, às vezes é difícil a gente sair da individualidade mesmo, do egocentrismo, para pensar a coletividade. E acredito mesmo que a felicidade é um conceito coletivo. Bárbara, o que é a felicidade? Olha, para mim a felicidade é a ausência de angústia. Eu acho que a felicidade ela é um objetivo de todo mundo, mas o fato das pessoas interpretarem de uma certa forma nos deixa preocupados hoje em dia. O cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia desse ano, Angus Deaton, ele fez isso medindo a felicidade. E ele mede por razões econômicas, porque isso determina o estado de espírito das pessoas, se elas vão consumir, se o mercado vai subir, tal coisa. Então, medir a felicidade é uma coisa muito importante do ponto de vista de prever o que vai acontecer na economia. Eu tô preocupado agora, que você falou que felicidade é falta de angústia. E aí eu tava pensando, um dos meus livros favoritos é O Mal-Estar na Civilização, do Freud. E, embora ele sustente... Não é um livro sobre felicidade, pelo contrário, gente. Mas é um livro que ele fala das posições da religião na nossa vida e tudo mais. Mas ele acaba sustentando também no livro que a gente nunca está completamente feliz. Que a gente tem sempre essa angústia, esse mal-estar de estar vivo. É o que então, a gente nunca vai ser feliz. Não, mas não é assim. A questão é que se eu Eu estava lendo recentemente um livro do Adam Smith, que escreveu a Riqueza das Nações lá, que é o cara que fundou o capitalismo, e ele tem um segundo livro sobre sentimentos e filosofia. E ele está lá dizendo que a gente hoje em dia usa, por exemplo, o consumo para aplacar o vazio existencial. Que o grande problema é o vazio existencial, você quer voltar para dentro da barriga da sua mãe. Ai, então, era quentinho, não tinha conta para pagar. É isso que o Angus Deaton mediu. Sim. Ele mediu que o cara que acabou de ganhar na loteria e o cara que acabou de ficar tetraplégico, eles vão ter uma súbita mudança no estado de felicidade deles. O cara que ganhou na loteria vai ficar muito feliz e o cara que ficou tetraplégico falar minha vida acabou e tal. Só que depois de um tempo, eles voltam a ser medidos os níveis de antigamente. A pessoa se acostuma a ser tetraplégica. Eu não sabia disso, eu imaginaria que não. E o cara que ganhou na loteria também se acostuma. Então, quer dizer, é muito relativo. E ele ganhou o Prêmio Nobel por dizer o seguinte, que se você ganha 70 mil reais por ano, ou alguma coisa assim, ou 70 mil dólares por ano, você não fica, daí para frente, quem ganha desse patamar para 500 bilhões, quaquilhões, tipo Tio Patinhas, não é muito mais feliz do que o que ganha. Então, você tendo as suas necessidades básicas atendidas, você vai oscilar muito pouco. Quando a gente está apertado no fim do mês, tipo, pagando a luz para não pagar o gás, sabe? Fazendo... Isso é felicidade. Isso é felicidade para muita gente, mas... A gente, quando tá nesse momento, e eu vim de uma família em que felicidade era basicamente conseguir pagar as contas do mês, eu cresci no Nordeste, passei por falta d'água no interior, essa coisa toda. Então era coisa, vamos sobreviver um mês após o outro. A gente tende a achar que, tipo, se eu tivesse dinheiro, a vida seria muito melhor. Sem dúvida. Muito mais feliz, muito mais fácil. Uma das coisas que dá mais felicidade que o Angus Deaton mediu, e que o Paul Dolan também fala, é você dar de você para os outros. Você dar o teu tempo para uma causa, você ajudar pessoas que não têm alguma coisa, essa é a maior felicidade. Então a gente está voltando essa é a felicidade religiosa. Os conceitos fundamentais de todas as religiões, né? Todos os grandes filósofos, até os religiosos, falam do amor. E de dar, né? Da compaixão. Sim, o Papa fala muito disso. Então a verdadeira felicidade não é ganhar, é dar. A Igreja Católica, ao mesmo tempo que fez muita caridade, tem grupos carismáticos, a gente não pode esquecer que a Igreja Católica promoveu a Inquisição e promoveu a pior coisa, o pior empecilho para a felicidade, na minha opinião, a culpa cristã. Freud dizia que a culpa era para você conseguir, para você não mudar, você não adiantar e evoluir e transformar. Você fica na culpa, porque você fica sempre no mesmo lugar, e fica sempre devendo. A homossexualidade é um dos temas principais, porque aí fala, você está pecando, volte para a igreja. Nesses encontros religiosos também, é que eu acredito que muitas pessoas encontram a felicidade. Eu estava perdido na vida, né? Sem dúvida. Achei aqui. Sem dúvida. Mas, de fato, quando você interfere na liberdade da outra, no ser
e estar da outra pessoa, fica difícil você dizer que está feliz quando a outra pessoa ao lado está tão miserável. E como que a religião anda com essas coisas tão pertinho uma da outra, não só para além das religiões cristãs, né? Sim, o desejo é algo que está presente dentro da felicidade. Aliás, nós somos a única minoria que é definida pelo desejo. Sim. Daí esse tabu tão grande, porque as pessoas têm em mente que nós somos todos promíscuos e que nós andamos por aí só pensando em sexo e em seduzir as pessoas. E não é bem assim. É que quando as pessoas olham pra gente, elas não falam, olha, é um jornalista, é um cara que veio lá não sei aonde, trabalha, faz não, compra, é paga. você... E eu me recuso a ser definida pela minha sexualidade. Você chegou a procurar a É a igreja? mesma coisa que... Eu sou muito religiosa. E eu te digo, eu sou alcoólatra também. Eu não bebo há 8 anos e eu... O que eu descobri sendo alcoólatra? Que você precisa de um poder superior, de uma força maior. Divina. Para você... Não, muita gente deixou de beber indo para a igreja, muita gente. Sim. O próprio Jung falava que um dos estímulos para você parar de beber é você ficar mais humilde e ver que tem uma coisa maior do que você. Sim. E aí você se coloca de outra forma e você consegue dominar as tuas vontades, as tuas, teus, sei lá, as obsessões. O budismo fala disso, de abrir mão desse prazer ilimitado, porque é como isso, né? Como se o desejo não acabasse nunca, porque a gente sempre quer mais, quer mais. Sim. Eu acho que a abstenção dos budistas fala um pouco sobre isso, sobre se conectar com o divino, matando um pouco o desejo. Eu não suporto, especialmente depois que eu acordo. Não suporto gente happy-go-lucky. Sabe aquelas pessoas muito felizes? Que são sempre muito felizes o tempo inteiro. Dá pra aturar a gente feliz 100%? Então a gente não seria... A gente nunca seria namorado. Com o velho Jura? Nunca. Você é feliz quando acorda? Eu sou muito feliz quando eu acordo. Irritantemente feliz. Eu também. Eu adoro Eu me considero normal. Acho que eu acordo meio mal-humorada. Eu acordo meio mal-humorada, assim. Você pode ser feliz. Fica na sua sendo feliz. Pode ficar dando sorriso. Mas você fica batendo palma pra mim. Não fica falando que o dia tá lindo, que tipo, eu fico meio irritada. Tô com fefinho. Vai ser feliz lá na esquina. Pega a sua felicidade e vai ser feliz. Felicidade alheia incomoda, olha só. Mas isso é uma das coisas, aquele negócio, você tá com recalque, todo mundo está tentando, no Instagram, na internet, em tudo quanto é lugar, mostrar que é muito feliz. Sim. Será que as pessoas são tão felizes? Muito mais do que ser, de fato. Você é toda felizinha também, dona Ellen? Eu gosto de acordar curtindo o dia. Deixa pra estragação ir chegando devagar. Porque, né, no final do dia já bate um cansaço, uma coisa assim, mas eu acho legal começar bem. Eu tava lendo o Giri Lipovetsky outro dia, e ele tem um livro chamado A Felicidade Paradoxal. E nesse livro ele fala que muita gente procura a resposta para a felicidade no consumo. Eu acho que a felicidade é isso mesmo. Na verdade, é uma utopia. A gente tá o tempo inteiro atrás de algo que a gente não sabe direito o que é. Quando ela vem, deixa a brisa, né, a gente... É isso. Eu só sei que tô feliz porque em algum momento eu estive triste, sei lá. Acho que essas coisas precisam andar juntas. E essa de você aplacar a tua angústia, o teu vazio existencial comprando, é um negócio muito materialista, que acaba levando as pessoas para bebida, para droga, porque você não se contenta mais, né? É uma coisa meio shame, né? Meio aquele filme do Fassbender. E tem outras compulsões também, que também vem prometendo que vão cobrir esse vazio. Agora você imagina, você super feliz porque comemorou uma compra maravilhosa, aquele celular maravilhoso, tá dentro do carro, para num sinal e olha pela janela e vê aquela cena desesperadora, né? Que é de gente sem... O Brasil tem uma miopia social tão grande que as pessoas olham e não veem. Eu nunca vi na minha vida, eu mudei para São Paulo, eu nunca vi tantas pessoas na rua. Nossa. Nunca. Fiquei chapada das pessoas. Eu sou de Brasília. Os anos 70 no Brasil foram um ano de ditadura. Nos outros países ainda era um momento flower power. E aqui no Brasil até teve um pouco de desenvolvimento hippie mesmo, em tempos de ditadura. Tropicália e tudo mais. Era mais difícil ou mais fácil ser feliz nessa época? Você viveu, você pode dizer pra gente. Eu não sei, eu não fui muito feliz na minha infância, não. Eu não tenho boas memórias da minha época dos 12 até os 15. Dos 15, 16 em diante, eu fui... Mas eu sofria muito quando eu era pequena. Um probleminha desse tamanho virava um... Quando a gente é adolescente é tudo muito intenso. Eu era muito sensível, essa coisa toda. Virei muito rebelde, daí eu entrava em choque com o mundo e daí... E daí eu não tenho boas recordações. Sabe por que eu perguntei isso? Mas eu acho que quando a vida é mais simples, você tem
a possibilidade de ser mais feliz. Acho que a gente tem uma nostalgia, um saudosismo muito grande das coisas antigas, muitas vezes até de coisas que a gente não viu, não viveu. Essa coisa que você estava falando da infância, se a gente olhar o panorama musical brasileiro, quando a gente lembra daquela canção, poxa, não tem mais cantoras como essa, né? E essa a gente perdeu. Nunca mais a gente vai viver esse momento da música brasileira tão lindo e tal. Eu acho que a gente tem um saudosismo, uma nostalgia incurável. Eu acho que realmente essa coisa de ter as redes e esse contato de internet modificou a vida da gente muito mais do que a gente consegue conceber hoje em dia. E acho que o fato de que a gente hoje em dia não fica mais sozinho nunca, você está ali na solidão, você já pega o celular e já... Isso é uma coisa muito preocupante, porque a criança que não aprende a ficar sozinha, no tédio e sozinha, ela tem um pavio curto para frustração. Sim. E aí o negócio complica. A gente é só. A gente é só na vida, né? Tem que saber ficar tranquila consigo. Tem que aceitar, gente. Eu vou pegar emprestado a expressão do Zygmunt Bauman e vou dizer que a gente vive tempos de felicidade líquida, então. É isso aí. Não é? É isso aí. Felicidade é ter legitimidade, felicidade é ter representatividade, felicidade é ter um lugar ao sol. Infelicidade é receber a notícia de que o John Lennon morreu, assassinado na porta da casa dele em Nova York. Infelicidade é receber a notícia de que Amy Winehouse morreu de intoxicação alcoólica aos 27 anos em Londres. Infelicidade é saber que o mundo perdeu um ídolo e que você particularmente perdeu um aliado, como foi o caso do David Bowie ou do Cristiano Araújo aqui no Brasil. E não tem mais a Marília Pêra na próxima novela? A gente volta já para falar disso. Muita gente virou gente ouvindo David Bowie, assistindo as novelas da Marília Pêra, vendo entrevistas da Hebe, dançando Michael Jackson, torcendo pelo Ayrton Senna. Vamos ver quando é que a morte de um ídolo afetou a vida do pessoal na rua. Chegou a hora, tem que ser agora, com você não posso mais ficar. Ele não pôde ficar muito tempo com a gente, Tim Maia. E quando ele faleceu, quando ele passou e expandiu no outro plano, foi um luto coletivo. Eu me lembro bem do vizinho Josué. Josué aumentou Tim Maia, colocou Tim Maia no último volume e durante dias colocou e repetiu os discos. Um luto coletivo, isso é demais pro coração. Você sentiu isso? Vamos ver o que o povo tem para dizer? Porque o povo fala, o povo fala mesmo. Cristiano Araújo, Renato Russo. Muitas músicas me tocavam, mas as do Renato Russo sempre me tocavam, todas. Eduardo Campos. O Chorão, né? Me marcou muito. A primeira banda que eu acho que realmente conversou com a juventude. Com o Ayrton Senna, né? David Bowie. Amy Winehouse. Amy Winehouse. O dia que eu vi a notícia, eu chorei assim, porque eu não acreditava. E eu tinha uma empatia muito grande por ela também, as músicas, o sofrimento dela. Michael Jackson. O Raul Seixas, grande perda, que a gente já, desde pequeno, já sofreu. Não vou ficar, não. Não! Tim Maia, quando um cantor toca o coração da gente, quando ele falece, aquilo é como se fosse um parente nosso, entendeu? Pô, gente, foi demais ir pro Ibirapuera conversar com as pessoas sobre essa sensação, sobre essa tristeza de perder alguém que você não conhece de fato, você nunca encontrou essa pessoa, mas é uma sensação de que ela era parte da sua vida mesmo. Acordo com ela, né? Durmo com ela aqui no meu ouvido. E quando morreu o Tim Maia, eu lembrei dessa onda, olha, Josué. Que morte sentida. Que morte vocês sentiram, gente, assim, profundamente? Bowie, ultimamente, eu tenho até um cachorro chamado Ziggy Stardust, que era o personagem que ele fazia durante um tempo. A morte do David Bowie me tocou bastante, porque eu não estava nem pensando que um dia o David Bowie poderia morrer. Ele, para mim, é uma instituição mais do que uma pessoa, né? A pessoa fica eu acho que ele... Tem gente que a gente acha que é eterna, né? Bowie, Silvio Santos, Roberto Carlos... Não vai morrer nunca. Roberto Carlos, por mim. Não, não foi isso que eu quis dizer. Mas o David Bowie, ele contribuiu muito para a minha aceitação de mim mesma. Ele fez, quando eu vi que... Ele foi o primeiro cara a botar batom, né?
a tentar sair fora um pouco. Eu lembro que a primeira aparição que ele fez na TV foi quando ele tinha 19 anos, uma entrevista da BBC, os caras falando, vocês têm cabelo comprido. E ele falando, eu gosto do meu cabelo comprido, por que eu tenho que ser julgado por causa disso? E ele ajudou muito a minha geração. Eu conheci o David Bowie com 15, 16 anos, 14, 15, 16. E ele ajudou a minha geração a sair do armário, a se aceitar. As pessoas esquisitas também são gente, né? E para mim ele é um herói mais do que tudo, né? Ele faz um papel como a Daniela Mercury deve fazer para muita gente, Sim. como o Ney Matogrosso, que agora virou a casaca, mas que deve fazer para muita gente. A gente tem também esses exemplos, né? Quer dizer, eu acho muito importante. E foi comoção em todo o mundo. Mundial, Tem gente né? que... O mundo inteiro, tanta mundo gente ficou inteiro. tão triste. E gente da nossa tribo, que são os esquisitos, emarginados, os, né? Me chama mais atenção, alternativos. me chama atenção no discurso da senhorinha, no seu último Povo Fala, que quando essas pessoas morrem, elas parecem parentes próximos. E é muito verdade. Porque imagina, você cresce vendo Marília Pêra dentro da sua casa. Ela tá na sua sala, que é um ambiente que você recebe sua avó, seus primos, que você brinca com todo mundo. Você cresce vendo ela em brega e chique, você acaba vendo ela em pé na cova. Você vê a Marília Pêra ao longo da sua vida inteira. Ela meio que vira um parente. É um baque grande. Eu lembro quando Paulo Francis morreu, para mim foi um horror. O John Lennon também foi, mas nem tanto assim. Mas eu lembro que eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava deitada na cama, às 2h da manhã começou aquele sabe, o plantão da Globo, lá do Jornal da Globo. A notícia de última falou, hora. eu falei, mas ninguém acreditou, porque as pessoas ficam incrédulas com a Amy, por mais que você soubesse. Eu vi o show dela aqui em São Paulo e ela estava cambaleando. Vocês viram, né? O Michael, quando a gente recebeu a notícia da morte do Michael, eu vi as pessoas chorando, os amigos chorando. O Michael, eu morei na redação do jornal que eu trabalhava na época por 2 dias. E é um cara que trouxe tantas revoluções. Eu sinto que não tive tanta conexão com a história do David Bowie, por exemplo, como tive com Michael Jackson. A maneira como as histórias chegaram para mim, algumas histórias passaram muito por esse filtro, Michael Jackson, né? Sim. E a gente sente uma união global, né? A gente sente que tem gente no mundo inteiro chateado por conta do Ayrton Senna também. O Ayrton Senna foi um baque grande. Sim, vamos combinar que o brasileiro sabe se comover. O brasileiro se comove. Mas foi um baque porque eu saí na sexta-feira, ele morreu no domingo, ao vivo, na corrida, em coisa, a mãe dele olhando. E eu, na sexta-feira, dei um título da minha coluna, que era publicada na sexta-feira, na Folha de São Paulo, dizendo: Ayrton Senna não será campeão mundial. Aí ele vai lá no domingo e morre. Porque eu tinha falado com o preparador físico dele, que falou que ele estava desmotivado, que isso, que aquilo. Tô arrasado por você. Aí, no domingo, ele morreu. Eu comecei a receber na redação, naquela época não tinha e-mail, não tinha nada. Fax. Carta com cocô. Nossa. Do fã-clube dizendo sua bruxa. Eu conheci gente que não acompanhava, inclusive, o esporte, não curtia a Fórmula 1, que estava fazendo coleção das matérias que saíam do Ayrton Senna. É porque dá uma coisa meio mórbida também, não dá? Uma coisa meio mórbida da fofoca. A Xuxa barrando a Adriane Galisteu. Eu vi isso acontecer na minha frente. Na minha frente. Eu fui cobrir o enterro e eu vi a Adriane Galisteu ser posta para fora de uma van, deixada ali. Ela tentou entrar em outra e a família, não foi a Xuxa, foi a família dele. Nossa. Porque ficavam fazendo aquele teatro, né? Porque era um teatro. Sim. A Elis Regina, que eu acho que faleceu exatamente no ano que eu nasci, 82. 1980, eu acho, 82, 82, não? acho. Eu não tive nem a oportunidade de ver, mas como depois que a gente se apaixona pela obra da pessoa, vai pesquisar, um fenômeno como esse que abraça o Brasil inteiro e você vê chegando mensagens do mundo inteiro. Quem foi o seu luto? Gente, meu luto foi a Hebe Camargo. Eu fiquei, muito triste quando eu fiquei sabendo do falecimento da Hebe. Eu também. Foi uma coisa que me deixou muito chateada, porque era um dos meus sonhos, era conhecer a Hebe. Eu tenho foto dando selinho nela, amiga. Ai, que inveja. Eu fiquei muito triste também. Muito triste. Fiquei muito triste. Eu gosto João Paulo e Daniel. Registrou. João Paulo e Daniel me marcou minha infância, eu era muito criança. Daniel, desculpa, perdão.
Sim, quando, Eu lembro quando ele disso, morreu. nossa. E quando o Leandro morreu também, porque eu sou de Goiânia, né? Sou de Goiás. Então, tipo, nossa, isso. o Leandro foi isso horrível. tudo. Foi Isso uma tudo... grande comoção, Leandro. Eu Sim. lembro muito. Um estádio lotado no Muita velório gente. dele. E tinha imagens muito que partiam meu coração. Eu lembro que eu só dizia, eu quero muito ser amigo do filho dele. Porque as câmeras só mostravam o filho dele chorando, Sim. chorando, perto do caixão. Esse E caso tinha todo especificamente tem algo de muito peculiar, porque o Brasil inteiro acompanhou a luta dele contra Sim. a doença, né? Sim. Então você já vinha naquela... Porque quando rola um acidente, é tão inesperado, é um Sim. choque geral. Mas o Brasil já vinha orando, as pessoas faziam preces. Junto o amor do pelo brasileiro cara. pelo estilo musical, né? É, e Pelo você se sertanejo. sente parte de uma tribo, né? Quando você... sim. quando acontece uma coisa dessa, parece que une as O pessoas. luto, né? o luto une as pessoas. E muita gente se perguntava quem é Cristiano Araújo, que muita gente não conhecia. Ele era um artista extremamente popular. Não era, tipo, popular no nível Leandro Leonardo, Zé de Camargo Luciano, porque ele estava em início de carreira, então algumas pessoas ainda não conheciam, mas ele já era extremamente popular. Mas mesmo quem não conhecia ele, acabou se unindo pelo luto. E eu acho que muito em fator de uma coisa, das redes sociais. Imagina se quando Elis Regina, Ayrton Senna ou o próprio Leandro tivessem morrido, as redes sociais já existissem. O luto não é potencializado pelas redes sociais? Você fala das Pode redes ser. sociais e eu me lembro daquela outra parte também que é meio bizarra, que são as piadas, os memes, Ah, eu que detesto Imediatamente. imediatamente Eu- começam as piadas, né? Eu detesto muito isso. As fotos. Essa é a parte que eu não gosto. Mas eu acho que é uma maneira que, assim como coletivamente as pessoas choram, coletivamente as pessoas gostam de dar risada velório mesmo é com o a melhor lugar desgraça. pra contar piada. né? A Nair Belo Porque não tem num velório que ria. Nossa, a Nair Belo Mas a não rede qualquer- social, nesse caso, potencializa o luto ali, porque tá todo mundo lamentando e comentando o que tá vendo na TV, porque tem velório com transmissão ao vivo, como Sim. foi o caso do Eduardo Campos e tudo mais. Mas ela também tem um lado mórbido. Sim. Que, no caso do Cristiano Araújo, a gente chegou a ver o corpo dele circulando pro WhatsApp, Tadinho. Sim. fotografado A gente no soube IML. exatamente como foi, né? A morte e tudo. Exatamente. E depois a gente teve que ver também aquele espetáculo dantesco daquela turma de humoristas que foi lá e interrompeu o velório da Amy. Aquilo foi um ponto baixo para quem se Foi, sente. invadiram o velório da Amy. Invadiram o velório da Amy. Mas as pessoas não têm muito limite, Não, né? eu sinceramente, esse programa e aquele estilo deles, eu espero que eles faleçam todos ali. Sabe? Tem O gente programa, que não pensa- eles. Tem uma imagem do velório do Eduardo Campos que é muito emblemática pra mim. Eu lembro de uma senhora fazendo uma selfie com o caixão no fundo. Mas você lembra que antigamente, eu não sei se vocês É um lembram disso, a minha absurdo. mãe tinha umas fotinhas. Eu sei, aquela que você dá aquele binóculinho. Sim, assim, daquele binóculozinho. Do morto. E a galera tirava com o morto. Do Tirava. morto? Junta a fa- Não, eu lembro Sim, da família. tirava. Junta Junta a tradição. família Ah, gente, toda mas era com uma um só. caixão. Mas era uma Era foto, tradição. Mas era uma junto foto com o caixão. só. Sim, às vezes com o corpo descoberto. Pra lembrar dele de uma última Pra lembrar vez. uma tradição. A tradição do Nossa. encontro, Ai, que da bom que essa tradição despedida. acabou. Mas o fato da gente se idolatrar tanto celebridades e tudo mais, às vezes faz a gente perder o limite nesse momento de luto, né? Mas a coisa do luto é que eu acho que é meio desesperadora, porque parece que não tem limite. Mas se você pensa, você, por exemplo, você, Bárbara, morrendo, o que você, Mel, gostaria que dissessem a seu respeito? Ai, Eu já sei o que vão dizer. não sei. A meu respeito. Tipo, não sei mesmo. Você já sabe o que Já, vão o que dizer? vão O que vão dizer, dizer a seu claro. O que vão respeito, dizer, eu Bárbara? não sei, mas o que Vão eu dizer quero... assim, enfim calou a boca. Gente, que bafão. Você queria deixar o seu obituário já escrito? Já pôr pro trabalho. Eu já sei, imagino até o que vai ser. Entendeu? Então Não, é eu acho melhor que, nem... como a morte aproxima as pessoas, eu gostaria muito de uma festança. Difícil fazer isso, né? O povo não despede assim. Mas eu queria um luto, pra quem tá escutando aí, ó. Quando eu morrer... Não quero choro nem vela. Não, por favor, bote um som. Aquele som que eu curti ouvir e dançar, você pode botar alto. Comigo e não, eu quero curtir. todo mundo Olha, eu tenho uma chorando, coisa que é ajoelhado. muito... Posso falar, gente? Ó, Todo mundo. Eu quero ninguém feliz. eu tenho uma curiosidade. Eu vou com ela. Eu, no dia do meu... Eu não quero ter velório. É. Eu só, isso eu Eu sempre quero falo. por 2 Eu dias falo, eu morto não vai ser quero- enterrado vivo. eu- Espero que Não. vai ser. Não, mas aí você espera eu morrer lá no necrotério, lá, tipo, já me enterra direto. Eu não gosto dessa coisa, dessa vibes. Tenho que juntar todo mundo pra ir lá despedir. Tipo, despedir do quê? Já não tô lá mais, Ai, tem que entendeu? contar. Eu já vejo todo Não mundo lá quero- de Eu casa morro de contando as medo histórias. que eu esteja ali no caixão e me cresça um pelo. Eu já falei... Os cabelos crescem depois de Eu já morto. falei pra minha sobrinha, tu me vá Parece com uma muito, né, pinça velho? pra arrancar o pelo. Cabelo
Cabelo e unha continua crescendo depois de morto. É. Nosso corpo é muito esquisito. A gente tem um amigo muito querido que vai estar pra sempre aqui na história desse programa, que chama Vitor Ângelo. E ele escreveu um livro chamado Aurélia, que é um dicionário de gírias gays. Então eu vou te dizer uma palavrinha. Ih, eu não conheço nada. E eu quero saber, na volta do próximo bloco, se você vai acertar ou não, tá? Vou te dar 3 opções. A palavra é Aliban. Aliban é um turbante, é um policial ou é um cara bonitão, um boy magia? Você pensa e aí na volta a gente vai saber da resposta da Bárbara e a gente se pergunta. Eu quero saber das minhas coleguinhas aqui. Ser gay tá na moda? Eu sofria bullying, agora tô na moda. Será? Voltamos com tudo do nosso desafio quiz, que foi um desafio pra mim também, Bárbara. Você não sabia o que era Aliban? Aliban? Eu ainda não Ó, sabia. eu acho que, eu não sei qual era, não lembro As direito. opções, turbante, policial e boy magia. O que é boy magia? Boy magia é um cara bonitão, assim. Aí, ó. Você não entende muito do assunto, né, Bárbara? Você é um cara bonitão, assim, fortão. Olha, Aliban pra mim tem jeito de nome de remédio pra bursite agora. Parece. Lembra Eu Talibã acho que- também, né? É, Talibã, Aliban. Mel, sabe a resposta? Eu sei a resposta. Então é Tem certeza que polícia. você não sabe? Polícia. Polícia, o que é que você acha? Ah, eu ganhei uma cola. Eu vou na aba aqui, polícia. Tá bom, vai. Vitor Ângelo dá esse prêmio pra vocês. Valeu, valeu. Tá certo, vocês acertaram. É polícia. O pajubá, como se diz, né? A linguagem gay, que era muito usada por travestis e por gays antes, assim, que depois foi incorporado agora ao cotidiano todo mundo enquanto gíria, usa muito Aliban. Olha ali os Aliban. É policial. O pajubá é uma língua usada pelas travestis de rua, que elas usavam para se comunicar. É uma linguagem que acaba todo grupo que se organiza cria algum tipo de linguagem. E a linguagem do pajubá, ela é especialmente das travestis, que elas usavam para se que elas Eu tenho falam uma faziam língua isso? que eu inventei com a minha irmã. A gente usa pra se comunicar uma com a outra. Sim. Chama tiquiteria. É, só Então, nós mas pelo menos fez isso basicamente pelo mesmo motivo que essas travestis de rua. Hoje em dia, pra a não ser maioria das pessoas. compreendida. Exatamente, elas falavam desse jeito pra elas não serem compreendidas quando estavam Claro. na rua e tudo Ou mais. dentro da cadeia. Ou pra dar dica. E aproveitando essa curiosidade jornalística, vamos falar de jornalismo no cinema. Os filmes de jornalismo costumam agradar especialmente jornalistas, que sempre saem do cinema achando que estão predestinados, que vão salvar o mundo. Com Eu sua vou profissão, salvar o não é mundo! isso? E como será a relação do povo LGBT com os filmes de temática LGBT? A gente se sente representada ali? Estão contando as nossas histórias? Uma versão da gente está ficando para a memória? Eu me Às sinto vezes. representada em algumas. Às vezes, muito. É muito É uma bacana série você leve. ver na televisão Will and Grace, ou sei lá, aquelas Grace coisas. maravilhoso. É, ou você vê aquele Frank e não sei como é que chama, a outra lá. Grace and Frank. Grace and Grace Frank. and Frank. Ou também a Carol, você vê duas mulheres, aquela coisa linda, né? Aquela coisa sofrida. Orange is aquela the New coisa Black meio de- é o filme. Orange is the New É, Black. Orange is the New Black, tal. Quer dizer, eu acho bacana. Eu não gostava daquele The L Word. É Word, não Porque é eu achava World, muito né? estereotipado. Mas, mas eu acho refrescante. Mas é que é uma coisa pra de nós, época também, a né? gente está se vendo ali. Eu imagino que seja a mesma coisa para um negro ver um papel de um negro herói. Né? Sim. Porque geralmente os negros são retratados ou como traficante, ou como empregada, ou como escravo. Para Você algumas bonito. categorias, alguém em algum lugar entende que precisa de uma rubrica. Por exemplo, eu estava lendo algumas peças de teatro e um bonde chamado Desejo tem vários personagens. Sim. Vários personagens. Um deles vem marcado do lado, negra. É uma loucura. Não é uma pessoa, é uma Entendeu? Porque- negra. É, exatamente. Então você quer precisa dizer- da rubrica para você. Não, e a Viola Davis sinalizar. falou no discurso dela, que ela ganhou, que foi o Golden Globe, alguma coisa. Emmy, ela falou, acho. Ela falou, eu tô aqui porque alguém me deu um papel. Ou seja, tem que ter, se a sociedade tem uma variedade de papéis, tem negros e tudo, como que a história do Matt Damon não tem negro? Mas agora a gente tem uma diversidade de papéis
gays, lésbicos e transexuais no cinema muito Jamais vi maior isso, que por na exemplo. televisão. Na também. televisão me irrita profundamente. O papel, por exemplo, eu adoro o Paulo Betti, é uma pessoa que eu amo de paixão, ele sabe disso, mas essa caracterização caricatural da bicha má. Sim, a bicha má. É uma bicha Fofoqueira. dos anos 70 que não existe mais. Também achei um desserviço. Porque é aquela bicha do interior que todo mundo mete o pau e aí ela acaba ficando rancorosa e não transa com ninguém. E que colabora com o discurso de Eu sou heteronormatividade, E né? aquela daquele outro menino, Marcelo Serrato, também. Cro. Eu odeio ver gay ser feito com alguém Sim, fazendo assim. Mas sabe o que é o mais sabe? chato? Eu acho que é a coisa da novela fingir que é realista. Então, se ela finge que é realista, Exato. a personagem é realista, não é. Não é. existe um verdade. distanciamento. Agora, você vê, por exemplo, Transparent, que é aquele... Maravilhosa essa série. É uma coisa, o cara, comentou, né? o cara vira... tem um processo que ele vai virando mulher e ele tem filhos, ele é um homem bem-sucedido já na terceira idade. E ele faz de uma sutileza o jeito que ele aborda o papel. Ele faz só gestualmente pouquíssimo, Sim. sabe? É muito lindo. Então isso eu me sinto muito respeitada nessa hora. Sim, né? e Me assistida. sinto muito- Lawrence Always. Como é o nome? Lawrence Anyways, Anyways. do filme do Xavier Dolan. É lindo esse filme, cara. Que fotografia maravilhosa. E eu achei super delicado. Aquele crazy. Super também, eu delicado. adoro. Eu acho meio complicado falar sobre esse tipo de representatividade, porque eu sou meio 880, porque eu acho que ou eu tô sendo representada ou eu tô sendo... Estão fazendo um desserviço ao meu respeito. Então, a maioria das vezes, eu sinto que é um desserviço, porque eu não vejo nenhuma trans no meio. Mas atuando. Mas a perguntar Laverne pra você. Cox, por exemplo, em Orange is the New Sim. Black. No Orange is the New Eu acho Black, ela a Laverne. maravilhosa porque eu acho ela maravilhosa. Mas eu em todos entendo os quando sentidos. você diz isso mesmo. Às vezes parece Agora, um blackface. sim, Não tem é um atores blackface. negros Sim, pra mas fazer isso. papel Aquele de negócio negro. da dinamarquesa lá, você acha que tinha que ser um homem ou uma mulher? Não, nesse papel. Bom, nesse caso, eu acho que deveria ter sido uma trans. Existem muitas transexuais que são atrizes, que são ótimas e que estão em transição. Eu acho que é sempre usada uma desculpa de que, não, a gente ainda não pode, a gente ainda não pode. Por que ainda não pode? Se tem pessoas qualificadas para fazer, é porque as pessoas ainda não estão preparadas ainda. Acho que é uma falta de interesse. Sim, ainda tem uma falta de interesse. Por isso que eu até achei muito Elas interessante. se apropriam da história, se apropriam da nossa história, mas não querem mostrar, não querem nos Claro, mostrar. não querem mostrar, Não querem mas nos trazer à visibiliza de tona. fato. Mas eu entendeu? acho que, nesse sentido, a Globo avançou o sinal e ela fez um papel um pouco como o tribunal, o STJ, que tá legislando está indo mais para frente do que a sociedade. Porque a sociedade não Você estava... acha que a Globo tá mesmo indo pra frente? eu Vetando acho que beijo aquele gay com base em pesquisa? Não, aquela beijo... Não, eu acho que não. Eu acho que o beijo gay daquelas duas mulheres mais velhas... Da Fernanda Montenegro foi e muito Babilônia. corajoso, Eu porque também acho. a sociedade, você vê que repudiou imediatamente. Se fosse duas gostosas, jovens, não sei se teria sido essa a reação. Mas foi tanto choque que o beijo não voltou a acontecer, Pois né, é, Bárbara? mas E a Globo aí... corroborou com o Pois veto. é, mas aí você vê que eles estão tentando Colocar isso... se você vai para zero de audiência, sinceramente, aí tem que mandar embora as pessoas. É Sim. claro que eles não vão, mas eles estão tentando. Eu acho que a sociedade Acho muita brasileira coragem também. é muito conservadora. Sim. Eu acho É que- muito conservadora. E esse preconceito nasce da onde? Da ignorância. Eu concordo Se as com pessoas você. fossem mais educadas sobre o que é sexualidade, sobre o que é gênero, sobre a fatalidade, de onde vem, como é que acontece, tudo. Isso não é uma doença, Eles dão pra gente uma coisa como se fosse uma falha de caráter, porque a gente quer sair por aí. É uma coisa... E essa, um delírio, são ondas E eu de não delírio aceito mesmo. também Você esse perde. rótulo de ser promíscua. Claro. Eu não sou. Não é Também mesmo, tem que aceitar. Entendeu? Mas Eu você sou sabe que tem uma casada há 6 pesquisa anos. muito interessante, feita nos anos 80, por um ativista do qual eu sou muito fã, e que rendeu um documentário muito legal que a HBO produziu, chamado Vitor Russo. Não sei se você conhece o Vitor Russo. Não. O Vitor Russo, ele era um ativista LGBT e um dia ele foi trabalhar no museu que tinha uma cinemateca gigantesca. Então ele começou a se dispor a olhar todo o arquivo dessa cinemateca desde os anos 10, quando tinha filme, para achar
representações de homossexuais em todos esses filmes, desde os anos 10. Que interessante. Isso rendeu um livro chamado The Celluloid Closet, quer dizer, o armário de celuloide. E ele percebeu... Antes do digital era a fita. Exatamente, que era a fita negativa. O Vitor Russo morreu de AIDS no final dos anos 80. Esse livro rendeu um documentário também sobre o Vitor. No começo, tinha no cinema mudo, era meio livre a representação de gays. Você podia ver 2 homens dançando juntos, 2 mulheres dançando juntos. Era uma coisa meio sugerida, até porque não tinha diálogo, não tinha cenas picantes. Depois veio o Código de Conduta nos Estados Unidos, que aí transformou o cinema em algo mais conservador e começou, de fato, a cortar algumas cenas. A partir daí, até os anos 70, mais ou menos, toda e qualquer representação de homossexual era mostrada pelo viés da culpa ou com o homossexual morrendo no final do filme. Porque normalmente o homossexual era o vilão. E dos anos 80 em diante, os homossexuais passaram a ser melhor representados, ainda que em caricatura ou não. Nos anos 90 se estabeleceu, porque aí veio Filadélfia, veio mais um monte de filme assim. Vocês lembram de algum filme que tenha marcado vocês, tanto positivamente quanto negativamente? Madame Satã. Nossa. Com Lázaro Ramos. Eu acho ele maravilhoso fantástico naquele filme. É fantástico. É muito bom. Maravilhoso. Eu lembro que a primeira cena gay que eu me lembro é aquele Quanto Mais Quente Melhor, que o Jack Lemmon se veste de mulher, o Tony Curtis também, com a Marilyn Monroe, é do Billy Wilder, que é o melhor diretor de todos os tempos. E eles, no final do filme, ele chega pro cara que tá afim dele, é um milionário, tá coisa numa lancha e fala... o Jack Lemmon fala, olha, mas eu não sou mulher. Aí o cara fala, não tô nem aí, vambora. Isso aí, sabe, todo mundo tem problemas, vambora. Que era comédia. O Segredo de Brokeback Mountain. Exatamente. Esse foi um filme que me marcou, porque assim, eu ainda tava adolescente ali. E eu assisti em casa, e eu assisti ao lado da minha tia e da minha avó. E assim, Triste, elas ficaram um pouco chocadas, porque, né, pela conservadorismo. Não tem uma mudança no cinema? Agora a gente tá passando de culpa para orgulho. Foi um filme que me marcou, porque eu vi aquilo, tipo, tem uma naturalidade já, né? Conturbada, assim. No olhar, eu acho que quando o Brokeback Mountain chega, eu acho que o público já tá no momento de naturalizar o olhar. Mas foi um filme que chocou bastante as pessoas. Mas talvez não no Brasil, né? Não, talvez não no Brasil. Eu lembro daquele filme A Cor Púrpura, que tem uma ceninha delicada, singela, sugere, não resolve, deixa com a gente a personagem da Sally, que é a Whoopi Goldberg. É o Whoopi Goldberg. Ela ganha o beijinho da cantora, que ela tá se escondendo, rindo e se escondendo, aí ela a cantora levanta o rosto dela e fala, não ri, você é linda. Ri, aí ela ri e ganha um selinho. Que coisa linda. Mas agora eu tenho percebido que muito ator quer fazer papel de gay. A gente virou moda, de fato. No sentido de que a gente não tem mais sido representado como culpa, tem sido representado sim como aquele ser flamboyant por vezes, mas também tem sido representado como alguém que combate a homofobia, ou que eu acho sofre que homofobia. Existe porcentagem. Tipo assim, tem que ter... Acho que tá faltando um gay aqui. Eu acho que ainda não tá naturalizada a coisa, ainda não é natural. Você acha que essa coisa só vai se naturalizar quando ainda não é. Eu vejo ainda de uma forma... Isso ajudaria muito. Isso ajudaria. Não só as celebridades, sabe? Eu acho que se a gente se pensar de uma maneira política no cotidiano, você, pessoa, você que trabalha, você que tem o seu trabalho aí, sei lá, atrás de um balcão, atendendo pessoas em qualquer coisa. É isso, as pessoas precisam saber que a gente existe. E que a gente é gente. Sim, e que a gente tá aí. Porque o pessoal vai na parada gay, que é uma forma de militância, é aquela coisa do primeiro estágio que nos Estados Unidos era aquele we're here, get used to it, né? Sim. Nós estamos aqui na sua cara e a gente não vai sair daqui. Temos orgulho de quem a gente é. Por isso que chama-se orgulho gay, porque é uma imposição que a comunidade faz em cima da sociedade. E aí, o que acontece? Naquele primeiro momento, nós podemos nos divertir sem culpa, e eles vão de cueca em cima do carro de som e tal. Daí veio a AIDS e modificou um pouco as coisas. Teve aquela época do Milk, lá nos Estados Unidos, que o Sean Penn fez o filme e tal. Mas, voltando aqui para o Brasil, você vê que o fotógrafo do jornal vai lá,
na parada gay e ele só tira foto De travesti, do exótico. do exótico. Do exótico. Ele não fantasia. tira foto de dois caras de camiseta polo olhando com o cachorrinho, ou de Porque duas tá mulheres. naturalizado. Ele teria que ser uma justaposição de todos, de fazer uma retratar Nós a existimos em camada, diversas formas, exatamente. Tá aqui nessa junção aqui, a gente vê e A várias gente é muito idades, várias. identificado mesmo. E a gente não tá aqui nesse mundo para viver num zoológico. A gente vive num mundo em que ainda há muito preconceito com a parcela LGBT. Vocês sofreram preconceito no trabalho também? Você, por exemplo, eu imagino que entra num momento da nossa música que tem muita cantora homossexual na MPB. Então já vira um pouco um estereótipo, Eu quero saber sabe? qual foi esse não momento, né? Porque é isso, eu acho que a gente sempre esteve aí. É justamente naturalizar a Com vivência, certeza, né? Fefito, eu tenho convicção disso, que hoje eu só posso transitar porque muitas vieram antes de mim, construindo esse cenário possível. Mas sim, eu acho que assim como as pessoas são dinâmicas, a sociedade é dinâmica, os processos de violência também são dinâmicos. Eu também E acho. se adaptam. Eu acho que não é mais fácil ser lésbica hoje do que foi há Mas uns é mais anos atrás. agradável ver os filmes. Com certeza. Eu lembro que a partir eu estava em casa, a gente fez uma festa quando a Ellen DeGeneres, Sim. que era contratada Saiu do da armário. Disney, ela saiu do armário no seriado dela. Ela foi capa da Time e ela chega no meio do seriado, ela está no microfone no aeroporto, assim, e daí, sem querer, ela chega e fala, eu sou gay. Foi um momento que todo mundo pulava. Nos Estados Unidos, toda a militância, todas as mulheres, porque a gente nunca tinha tido Você visibilidade. sempre foi assumida? Não, olha, eu nem sei, eu sempre tratei com muita naturalidade, porque na minha casa eu sou caçula, temporona, e meus pais deixavam fazer o que eu quisesse. Então, eu sempre pude ser quem eu sou, me expressar de forma criativa e tal. Nunca tive... É óbvio que deve ter muito bullying, mas na minha cara não tanto, porque as pessoas morrem de medo de mim. Então, as pessoas identificam, gênero, ela gosta de mulher, porque eu me comporto dessa forma. A vida da mulher trans ela é muito complicada, ela ainda é invisível para muitas pessoas. Ninguém sabe do que se trata direito ainda. Mas eu, enquanto trans, óbvio que eu sofri muitos e inúmeros tipos de preconceito e retaliação e silenciamento. Isso aconteceu muitas vezes. Tipo, Teus pais reagiram como? Bom, a minha avó e a minha tia, elas ficaram em silêncio durante o meu período de transição. Foi uma época, uma fase Elas em que fingiam que não viam? Elas fingiam que eu Isso não é muito existia. dolorido, né? E isso é muito dolorido, porque eu era muito ligada a elas. Então, fui adotada por elas. Então, ao mesmo tempo que eu fui adotada, eu também fui meio que expurgada. Depois, logo depois disso, foi para a escola, que foi toda aquela coisa de estar ali. Ainda bem que eu estudei numa escola que tinha poucas pessoas, eram tipo 15 pessoas por sala. E foi uma turma que cresceu comigo, então foi mais fácil de ponderar isso na minha vida. Depois foi procurar um emprego, meu primeiro emprego, que também foi extremamente difícil, eu não consegui. Não consegui, várias vezes já me disseram, não, vem aqui, não sei o que, amanhã a gente traz seus documentos que amanhã a gente vai ficar com você. Chegou lá na hora, tipo, infelizmente aconteceu que sua vaga já foi preenchida, a gente precisava de uma pessoa mais rápido e tudo, e sempre uma desculpa. Porque vinha o seu nome social, sempre uma né? desculpa. Você sente uma Isso. diferença E hoje no seu trânsito como Existe uma como diferença pessoa, porque eu consegui me empoderar de alguma forma. Eu consegui, tipo, não que eu esteja no meu ápice, eu acho que não, acho que eu tô longe de estar em algum lugar, mas eu consegui um lugar que muitas trans não conseguiram, Sim, você tem entendeu? visibilidade. Sim, eu consegui ter ter o ouvido das pessoas, ter o olhar das pessoas voltado para mim e para as minhas questões. No meio musical, você acha Sim. que alguém tem preconceito com você? Tem muito. O meio musical é cheio de preconceito. Assim como o mundo, não existe isso de, aqui é mais confortável, ali tudo é desconfortável, porque tudo tá ligado, entendeu? Existe uma sociedade que tá toda coligada. Não é porque eu sou artista que eu deixo de ter os meus preconceitos. Não é porque eu sou cantora que eu deixo de ter os meus preconceitos. Não é, entendeu? As pessoas não mudam porque elas são artistas ou porque elas estão no meio musical. Várias vezes outros artistas vieram me cumprimentar, falar comigo, tipo, oi Bárbara, tudo bem? Ai, que linda você, me cantando, falando um monte de coisa. Depois, quando alguém disse, alguém sussurrou ali, falando, se trata de uma trans.
A pessoa foi me cumprimentar, já estendendo o braço, já com uma cara diferente. Existe. Gente, que isso surreal. acontece o tempo inteiro, fora as outras coisinhas, né? Outro dia eu ouvi um moço dizendo que eu não devia... Você não deve falar que você é negra. Eu falei, psh, o pessoal aqui ainda não sabe. Como você deve falar que você é negra, é demais, né? Mas não... Nem percebi, Acho que é por aí. Desculpa. É assim, amigo. Mero detalhe, vai brother. acontecendo. Vai acontecendo naturalmente. Bom, gente, esse foi o Estação Plural. Eu queria agradecer muito a presença da Bárbara. Bárbara, volte sempre. A gente amou Obrigada, muito obrigada. conversar com você. Foi uma honra. Entendeu? Muito obrigada mesmo pela divisão e pelo compartilhamento de ideias aqui. E eu queria dizer para as pessoas acompanharem a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Se inscreve lá, fala pra gente, aparece, fala o que você quiser falar, dá a sua opinião e a gente se vê no próximo programa. Beijo! Até semana que vem! Saravá. Hashtag fala com a gente.